Uma noite bem agradável para todos nós, bem especial. E para a gente começar, vamos tentar nos desvencilhar de tudo que nos ata ao mundo lá fora, para que possamos vivenciar aqui um clima de harmonia e de paz. Que Deus, nosso Pai, abençoe, ilumine, ampare e fortaleça todos nós. Que tenhamos uma noite agradável, que, sobretudo, possamos desenrolar bem o conteúdo que será abordado nesta noite. Que todas as lições possam calar fundo no nosso coração, repercutindo de verdade em nosso íntimo, fazendo-nos crescer como seres humanos, como homens, como criaturas de Deus. Que possamos sublimar os nossos sentimentos, compreender os porquês de tudo, engrandecendo assim o nosso intelecto, amolecendo o nosso coração, tornando-o suave para a convivência em comum com todas as criaturas, que hoje e sempre essa paz, essa serenidade, essa harmonia que é reinante, possa fazer morada em nosso espírito, e aonde estivermos, que possamos levar todos esses sentimentos e distribuí-los a mãos cheias àqueles que estarão à nossa volta. Que nossos queridos irmãos espirituais possam também bem compartilhar conosco desses momentos e que, unidos, todos tenhamos um bom proveito do estudo do Evangelho desta noite. Que Deus nos ampare, nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Nós vamos então dar prosseguimento a leitura do Caminho, Verdade e Vida, do Francisco Cândido Xavier, trazido pelo nosso querido Emmanuel. Nós estamos na lição 106, cujo título é Dar. 3 letrinhas só, né? Eu falo sempre que quanto mais simples, mais fácil da gente dissertar sobre isso. Sobre o tema. Quando é muito grande, você tem que ir esquartejando, pega um pedacinho daqui, um pedacinho dali, e no fim a gente se perde um pouquinho. Mas aqui eu acho que é muito simples. Essa fala de Jesus que está em Lucas capítulo 6, versículo 30, olha só. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Olha, uma coisa que eu acho bem difícil mesmo, bem difícil, é seguir assim, retilinhamente, tudo aquilo que o Evangelho nos pede. É muito difícil, né? É tão simples, né? Uma frasezinha tão simplesinha, mas é tão complicado. Porque o que falta para a gente conseguir realmente pôr em prática o Evangelho que a gente aprende? Falta a gente passar por cima de nós mesmos. O problema, o obstáculo, não é o mundo exterior. O problema, o obstáculo somos nós. Quer ver? Vamos tirar a prova dos 9 do que eu estou falando? E dá a qualquer te pedir. Muito bem. Aqui está falando do quê? De coisas materiais? Eu creio que não. Jesus não quer falar de coisas materiais. Não é a praia dele. Ele está falando algo assim. Porque a coisa mais fácil é você despender de uma coisa material. Isso é simples. Para muitos não é, mas é simples. Principalmente quando você tem ganho. É aquela fonte. A fonte entra, te alimenta, né? E o que sobra você doa, mas você vai estar sempre com alimento. Vai estar sempre com
a sua manutenção ali em ordem, às vezes com muito mais do que você precisa. Então é fácil doar. Tá, mas tem também aqueles casos em que a pessoa não tem muito pouco, ou quase nada, mas esse pouquinho que tem ainda reparte. Lembra daquela passagem do parábola da viúva? Pois é. Então por que Jesus faz menção tão grandiosa sobre essa lição? Porque tudo que ela tinha, ela doou. Mas aquela moedinha é só uma simbologia. É uma simbologia, porque o que ela tinha, ela deu. E o que nós temos? Tira tudo que é material. O que nós temos? Vamos lá. Tiramos tudo que é material, certo? O material já sabe que dar uma roupa usada é fácil, dar um alimento que não vai nos faltar é fácil. Mas vamos tirar tudo que é material, ou o que é verdadeiro. Conseguimos dividir o nosso tempo, aquele período que nós estamos em casa ou numa área de lazer, com aquele que nos aborda, às vezes em condições assim, não muito, condições mais precárias. A gente consegue dividir o tempo? 5 minutinhos? Uma conversa? Alguns sim, outros não. Mas que tal um aperto de mão? Vamos começar pelo que é mais simples. Já vai complicando, né? Que tal um abraço? Mais difícil ainda. Uma palavra amiga? Um acolhimento? Um conselho? Tudo isso custa. Custa para nós. O problema nosso é que a gente ainda se acha o centro do universo. Pelo menos do universo nosso, nós somos o centro. Mas a gente quer se colocar em posição de destaque. Lembra que Jesus sempre falou, sempre orientou-nos o seguinte: quem quer ser o maior de todos, seja o servo de todos. Essa foi uma linha limite que realmente marcou ali quem que é grande, né, evolutivamente falando, e quem que não é. Porque não é fácil você ser assim, tão desinibido, tão espontâneo no tratamento para com o outro. Para com um desconhecido do mesmo nível social que nós estamos, para um desconhecido é difícil. Imagina com outro que está numa condição bem inferior, às vezes com um currículo assim bem extenso, né? É muito complicado. Mas no que se encaixa isso aqui que eu estou falando? E dá a qualquer que te pedir, aquele que te pede. Do material é muito fácil, mas é uma coisa que eu me cobro. Quantas vezes passa alguém batendo em casa, pedindo as coisas, e é tão fácil despachar as pessoas, mas é tão difícil trocar meia dúzia de palavras. Estou falando de mim, não estou falando dos outros não, estou falando de mim. Por quê? Por mais que a gente falar é uma coisa, vivenciar é outra. Para vivenciar tem que sentir, e para sentir você tem que desenvolver essa potência. Se a gente não desenvolve essa potência, na prática nada funciona. Então, é fácil falar assim: eu sou uma pessoa boa, mas ser bom não é o significado não é esse. Ser bom é não fazer o mal. Não é. Ser bom é fazer o bem. A gente pensa que não fazendo mal, nós estamos já, entre aspas, boas aspas, salvos. Não estamos.
Então, olha só. E ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Então, muitas vezes, aquilo que nós doamos, às vezes, vamos tirar tudo material agora, não vou falar mais nada de material. Estou falando só de coisas do nosso cotidiano de relacionamento, tá? E ao que tomar o que é teu. Então, às vezes, nós dispomos muito tempo numa amizade ou num relacionamento, e quando acontece alguma coisa que muda tudo, aquele amigo faz alguma coisa que não gostamos, ou aquele relacionamento é abalado por alguma atitude, e como comportar nessa situação? Bom, vamos recorrer ao que o Evangelho nos fala, né? Que o Cristo nos orientou. E ao tomar o que é teu, se nós dispomos muito tempo no desenvolvimento do relacionamento, seja familiar, né? Qualquer tipo de relacionamento, não estou falando de relacionamento homem-mulher, não, estou falando de qualquer tipo de relacionamento, geral. E ao tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Ou seja, se aquilo que nós fizemos pelo outro é desprezado, o problema não é nosso. Dói. Depende. Pode doer muito, pode doer pouco, pode doer nada. Quem que estipula a quantidade de dor desse fato que pode ter acontecido? Quem que delineia? Quem que determina? Nós. Somente nós. Tá. Quando a pessoa está dolorida, ela está no processo desse nível, que está muito desanuviada, está muito desiludida, ela não consegue enxergar esse patamar, só enxerga a sua dor. Como nós, teoricamente, ninguém está com dor aqui, nós vamos raciocinar de uma maneira mais fria, né? Então, se nós fizermos algo para alguém, de benéfico, né? Em qualquer nível, e essa pessoa faz o contrário conosco, nos trai, nos rouba, faz qualquer coisa que nos tire desse centro, dessa zona de conforto que nós estamos. Como que devemos agir? Vamos recorrer ao Evangelho? Jesus disse: se alguém lhe rouba a capa, dele também a túnica, ou vice-versa, sempre esqueço, a túnica dele também é a capa, não é? Ou seja, se te faz alguma coisa, oferece a outra face. Lembra da outra face? Se te faz alguma coisa, oferece a outra face. Se alguém pede que caminhe com ele 1000 passos, caminhe 2000 passos. Ou seja, se está fazendo um esforço para com o próximo, dobra seu esforço. Porque quando nós somos melindrados, nós somos atingidos, aí que temos que reagir mostrando a outra face. Esse é o ensinamento do cristão, do Evangelho. Mas é difícil de seguir? É. E qual que é o maior obstáculo? O maior obstáculo é querer, né? A vontade. Porque tem algo mais determinante nesse meio termo que chama-se orgulho. Ah, não, eu fui lesado, eu fui maltratado, eu fui traído, eu fui passado para trás. Tudo eu. Quando você conjuga tudo na primeira pessoa, é sinal que nós estamos num processo assim de visualização bem egocêntrico. Então estamos ligados mais em nós no próximo, esperando o retorno, sempre esperando o retorno. A questão de esperar o retorno é a maior desilusão que nós podemos ter. Por quê? Olha só, cientificamente falando, a gente só é feliz
quando o nosso cérebro nos recompensa por uma ação que nós fizemos. Tá? Isso é por ciência. Embora não entenda muito dessa área, o prazer que nós tanto imaginamos é feito a partir do nosso esforço, da nossa superação. Então, sem movimentação, nós não conseguiremos atingir esse patamar, certo? Então, há necessidade de sempre nós nos esforçarmos para obter aquilo que queremos. Sem movimentação, nós nunca vamos ser realmente felizes. Como assim? Muito bem, esperamos que a felicidade venha de fora para dentro. De fora para dentro. Quem que nunca pensa assim, se minha situação econômica tivesse melhor, hoje eu estaria feliz. Se eu me relacionasse com pessoa A, B ou C, eu seria uma pessoa realizada. Quem garante? Se eu tivesse nascido na família tal, eu estaria bem mais estabilizado, teria tudo aquilo que eu gostaria e seria uma pessoa feliz. Não é assim que funciona. Essa felicidade que tanto buscamos, ela não vem de fora para dentro. E pode dar um mundo para a gente. Não vamos encontrar a felicidade. Por quê? Nós fomos programados pelo Criador lá em cima para que a recompensa que nós tanto buscamos só consigamos através do esforço. Então, sem você se esforçar, não vai ser feliz. Pode ganhar o mundo, pode ganhar na Mega Sena, pode ganhar todas as riquezas possíveis, imagináveis, pode ter todo o poder e vai continuar sendo infeliz. Você pode estar morando lá no sertão, lá do Nordeste, onde falta água, onde falta tudo. Mas se você for uma pessoa ativa, trabalhadora, que se esforça pelos seus, você vai ser uma pessoa feliz, não tendo absolutamente nada, porque você na realidade tem tudo. Tudo que nós precisamos para ser felizes, sermos felizes, nós já temos. Só não sabemos como obter, como conseguir. Isso só se consegue com esforço, somente com esforço. Por isso, a frase, se alguém tomar o que é nosso, deixa levar. Não retornes a pedir, porque não vai fazer falta. Se aquela pessoa que nos abandona, desata, ela não nos quer a presença, não quer o relacionamento, não quer estar no contato, no convívio, é uma escolha dela. Nós não devemos nos apegar. Deixa aí. Mas o que a gente geralmente faz? Fica com aquela mágoa. Não. Eu fui traído, fui passado para trás, etc. E eu gero um desconforto para mim próprio e vou viver no desconforto e falar sempre assim, eu sou infeliz. E quem faz a nossa felicidade? Não adianta. Somos só nós, somente nós. Bom, depois dessa breve introdução, vamos ver o que Emmanuel nos fala então, tá? Sobre esse tema. Vamos ver se ele desmente tudo que eu falei, né? Às vezes eu falo de improviso, comecinho, e daí eu quero ler e-mail, o Emmanuel aqui, é tudo ao contrário. Vamos lá. O ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução deles. Alguns distribuem esmolas levianamente, falei mais ou menos isso, né? Outros se esquecem da vigilância, entregando o seu trabalho a malfeitores. Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas, e se ouvimos-lo recomendando estejamos prontos a dar a qualquer que pedir, vê-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Concedeu bem-aventuranças aos aflitos
e advertências aos vendilhões. Certo? Os mercadores de má fé no íntimo rogavam-lhe a manutenção do status quo. É meio diferentinha a palavra ali, mas eu acho que é isso, né? Status quo. Mas sua resposta foi eloquente. Deu alegrias nas bodas de Caná e repreensões em assembleias dos discípulos. Olha só, deu alegria nas bodas de Caná. Na festa, ele ajudou para que aquela festa fosse harmoniosa e perfeita. E junto aos seus discípulos, repreensões, chamada de atenção, puxão de orelha, etc. Por quê? Tudo na sua devida proporção. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o que necessitava. E quando os ingratos retomaram o direito da própria vida aos olhos da humanidade, não voltou Cristo a pedir-lhes que o deixassem na obra começada. Só um pouquinho. Não. Pode ir. Aí tá bom. Deixa. Então, vamos filosofar um pouquinho aqui sobre esse assunto. Uma das coisas que são preponderantes de saber é o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo. São algumas coisas básicas que a gente fala no início do curso, mas que são primordiais e vale a pena a gente reviver, rememorar todos os dias. Primeiro, o que é Deus? Pergunta básica, pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus é inteligência suprema, né? Causa primária de todas as coisas. Quer dizer, inteligência suprema. Características de Deus? Soberanamente justo e bom. Justo e bom, soberanamente, quer dizer que não tem nada mais justo e bom do que Deus. Misericordioso. Onipotente. Onipotente quer dizer o quê? Pode tudo. Onipresente, está em todo lugar. Onisciente, sabe tudo. Essas são as características de Deus, né? E sem falar que não é quem é Deus. É o que é Deus. Uhum. Quem, né? Exatamente. Agora, características nossas, do ser humano. Quem nós somos? Uma centelha do Criador. O que é uma centelha? É uma coisa tão pequenininha, mas é uma luz. Da mesma forma. Que pode crescer, né? Se nós somos uma centelha, e essa centelha precisa se desenvolver, que vamos dizer assim, que a gente é uma sementinha. Vamos trazer uma figura comparativa. Somos uma semente. O que a semente faz? Ela desenvolve. Ok? Desabrocha, cresce. Muito bem. Se nós somos a semente criada pelo Criador, aonde que é a cova rasa onde vai ser enterrada essa semente? Aonde que ela vai se desenvolver? Ó, de novo a pergunta. Estou falando de metáforas, certo? Estou falando de metáforas. Nós somos uma semente. Essa semente, para desenvolver, ela tem que ser colocada no lugar. Não tem? Onde que é? Na terra. Literalmente na terra. Aonde que nós vamos desenvolver? Na terra. Não embaixo dela. Uma semente. Mas no plano físico. Então aqui é o local onde essa semente vai desenvolver. Okay? Pulando uma série de etapas de desenvolvimento, já caindo no ponto que nós estamos, o que nós temos que desenvolver aqui? Todas as nossas potências. Vamos falar uma potência.
estamos falando de doar, né? Doar quer dizer bondade e caridade. Mais ou menos a junção de tudo isso, né? Tá. Para sermos bons, o que falta? O que falta para ser bom? O que nós precisamos para sermos bons? Nada? Já estamos nota 10? Precisa desenvolver o que... Precisa desenvolver bondade. Muito bem. Já... Mas a gente sabe o que é bondade? Se a gente nunca fez. Você nunca fez bondade na vida. Nunca fez nenhuma bondade. Como é que você desenvolve ela se você não sabe como é que é? A gente fala assim, eu sou uma pessoa boa. A gente não fala? Mas somos? Não somos. E essa bondade aí também é muito ampla, né? Aí que tá. Eu vou fazer uma perguntinha agora, vou ver se a gente mata essa questão. Para sermos bons, a gente precisa praticar, né? Geralmente a caridade é uma das maiores formas de expressão da bondade, não é? E a gente faz a caridade para alguém que está precisando. Concorda? Seguindo o raciocínio? A gente faz a caridade para quem está precisando. Muito bem. Como aprender a ser bons? Inverte os papéis. Precisando da ajuda alheia. Quando você precisa da ajuda alheia, aí que você vai notar a importância daquilo que é feito para nós. Quando você está sofrendo, quando você está em dificuldades das mais extremas, e alguém chega e te ajuda, aí você consegue entender a força da bondade. Por isso esse plano Terra é tão importante para nós. E por isso nós temos tantas desilusões, tantas desigualdades, tantos obstáculos, tanta dor, que são formas de aprendizado. E muitos pensam assim, é castigo, né? Não é castigo. Nós estamos aqui em franco desenvolvimento. E para desenvolver as nossas potências, precisamos experienciar, viver. Sem viver, você não sabe, tudo é teoria. Tudo é teoria. É lindo a gente lê o Evangelho e fala assim, né? Jesus está dizendo-nos, se alguém tomar a nossa túnica, dê também a capa, ou vice-versa. Se alguém souber aí, me fala, tá? O que é? Ou é capa primeiro ou a túnica, sei lá. Então, é tão bonito, né? Se alguém te oferecer, te bater numa face, oferece a outra. Nossa, belo. Vai passar por isso, meu Deus. É muito difícil. Mas aonde que encontra-se a dificuldade ali? No desprendimento nosso. Então esse tema dar é realmente desprender. Desprender do que é nosso para que possamos crescer. Sair dessa semente. A semente é uma zona de conforto que estamos isolados do mundo externo, nada pode nos abalar. Saímos da zona de conforto, nós temos todas as adversidades ali. A partir das adversidades, nós vamos nos tornando pessoas mais fortes. Então, no mundo que nós teremos aflições, teremos como nos cortar nas dificuldades. O segredo para a gente sair bem, olha, é complicado. É tão complicado pelo fato de ser extremamente simples. Agora pegou, né? É complicado pelo fato de ser simples. Eu sempre falo na questão 909 do livro dos Espíritos. O que é a questão 909 mesmo? Vou falar tanto da questão 909 que um dia vocês vão decorar, né? Ela totalmente. O que ela fala mesmo? Como superar suas más tendências.
né? Precisamos do que? De um esforço muito insignificante. Olha só, um esforço muito insignificante. Essa é a resposta. Muito insignificante. O que é muito? O insignificante não é quase nada. Muito insignificante é quase nada. Né? O que falta? O que nos falta é vontade. Aí pegou na chave, na ponto-chave, vontade. Você não quer. Você não quer reagir, você não quer mudar, você não quer desapegar, você não quer viver aquilo, você acha bonito, mas você não quer viver. É bonito para os outros, para mim não. É bonito para o padre, para o pastor, para o devoto, mas para mim não. Então você aceita, como se você já estivesse naquele universo, mas você não está no universo. Então um dos maiores equívocos em todas as religiões é achar que estão, entre aspas, salvos pelo fato de só saber, sem vivenciar. Não, nós estamos aqui para modificar, modelarmos, e a gente se modela de acordo com a nossa vontade. Tudo no universo, tudo reage de acordo com a nossa vontade. Vocês estão achando que a sua vida está ruim hoje? Sabe de quem que é a culpa? Sua. Joana de Anjos fala, né, que a vontade é a mola que move o mundo. Tudo no universo reage àquilo que nós queremos. Tudo. Vamos pôr em prática então isso? Vamos pôr em prática isso? É verdade? Tá. O que é uma matéria? Aprendemos lá nos bancos escolares. Matéria é energia condensada. Meu corpo é matéria? Tem energia aqui? Eu posso manusear essa energia? O que precisa? Vontade. Se eu pegar uma cadeira e erguê-la, é porque eu estou desprendendo energia e a minha vontade de erguê-la. Mas se eu quiser fazer o bem para o outro, se eu quiser dar um passo e transferir energias, eu posso fazer? Posso? Se eu fizer um passo daqui de cima, vocês acham que vocês conseguem sentir aí embaixo? Conseguem? Se estiver em sintonia com você, a gente consegue. Completamente ali sintonizada com você, vai fazer. Querem fazer um teste? Topam fazer um teste? Topa? Vamos ver se eu estou energeticamente bom? Vamos ver? Então o que nós vamos fazer aqui? Fazer um exercício. Pode dar certo? Pode não dar. Mas vai depender de dois fatores. O quanto de vontade eu vou pôr naquilo que eu quero fazer e a aceitação de vocês de receber essa energia. É o que nós chamamos de sintonia. Por isso que quando a gente dá um passe, a gente sempre faz uma oração. Porque a oração eleva todos num padrão vibratório igual. Né? A oração tem esse condão de nivelar as energias, as vibrações, aliás. Né? Então as energias são trocadas com mais facilidade. Mas se você estiver pensando na política, afora, ou nas contas a pagar, essa energia nunca vai te atingir. Entende? Então no universo as coisas funcionam dessa maneira. Nós podemos sentir, fazer algo desde que queiramos. Podemos movimentar essas energias. Assim como receber. Então o universo está constantemente dando-nos tudo que a gente precisa. Só que o que a gente tem que fazer? Não. Eu quero sofrer. Eu quero me apegar àquela pessoa, aquela vingança, aquele patrão, aquele emprego injusto, aquele salário pequeno, ao carro que eu não tenho, ao bem que eu um dia vou conseguir. Poxa, gente, não é assim que funciona. O que funciona é o que eu quero. O que eu quero para ser feliz? O que eu quero? Qual a meta da minha vida? A meta é tal. Está tudo certo, está tudo bem necessário. O que eu quero vai fazer bem para mim e para o próximo? Não vai prejudicar ninguém? Vai ser
construtivo, vai me fortalecer, vai ser bom para mim? Vá, faça, queira. Então vamos fazer um pequeno exercíciozinho. Pequeno. Nunca fiz aqui em estudo, né? E quem estiver acompanhando pela internet pode também entrar no mesmo esquema, porque não existe barreira para as energias, para as orações, né? Para a vibração. Então nós vamos fazer o seguinte. Por alguns segundos, alguns minutinhos breves, vocês vão fechar os olhos e vão ouvir apenas a minha voz. Nas ondas da minha voz, vocês vão tentar captar a energia que eu vou estar emanando. Mas olha, isso só dá certo se você colocar a tua vontade nisso. Sintoniza com as palavras, sintoniza com essa vibração. E vamos ver se elas vão chegar até cada um de vocês. Depois vocês me falam. Vamos lá? Então, respirem fundo e vamos ao exercício. Senhor, nosso Pai, de amor e de bondade, dai a luz aos filhos que se encontram perdidos na escuridão dos seus vazios existenciais. Tocai-lhes as fibras mais recônditas do coração. Despertai o seu entendimento, a grandeza do teu amor. Senhor, que a paz inunde a todos os seres, que a harmonia esteja presente em cada olhar, em cada sorriso, em cada gesto. E se hoje, Senhor, eu deixei de sorrir para o próximo, corrige-me, para que no amanhã todo o meu desprendimento possa ser concedido àqueles a quem eu releguei no dia anterior. Que aonde eu estiver, da luz do meu pensamento ainda diminuto, possa clarear um facho de luz que há de transformar-se num sorriso, num refrigério, no espírito amigo daquele que me cerca. Que hoje e sempre a sua luz e a sua paz reine comigo, mas principalmente, Senhor, que não faça morada somente em mim, que eu possa dividir tudo aquilo que eu tenho para com o próximo, principalmente o amor, o afeto, a fraternidade e a caridade. Sobretudo, Senhor, fazei de mim um espelho, aonde reflita a sua luz, a sua paz, o seu amor. Que eu dê a estes um movimento, através de meus lábios, minhas mãos operosas e minha fala. Que meus gestos sejam de carinho, de candura e de amor. Que eu possa ter o dom de socorrer, de ajudar, de balsamizar. Que eu tenha o dom de construir um mundo melhor para mim, mas principalmente para o meu próximo. Que hoje tudo que eu tenho eu possa compartilhar, porque tudo que eu preciso se encontra junto de Ti. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. E aí?
Posso falar? Pode falar. Todos podem falar. O que eu senti, é o que eu já estou acostumada a sentir aqui. Quando tem as vibrações da sexta, do domingo, algumas mais baixas, as minhas pálpebras pesam. Não foi a mesma coisa. Então, o que eu senti hoje é o que normalmente eu sinto na sexta e no domingo, com as preces e algumas mais. Quem mais? Senti leveza, arrepios. Me senti muito bem. Quem não sentiu absolutamente nada? Podem falar, mesmo vocês estão vindo pela primeira vez, fique à vontade para falar. Senti a respiração mais funda e soltando aos poucos. Sensação boa? É. Senti leveza também. E a sensação de estar na paz, abertura. Então. Olha, quando a gente, uma coisa que a gente sempre fala quando é aplicado o passe na cabine, é o seguinte: estar desprendido de tudo que nos rodeia, mas sintonizados em prece, para que os padrões, né, se nivelem, para que a gente possa receber. Interessante é o seguinte, que se nós sairmos daqui e mudarmos o padrão de comportamento, saiu da porta do centro, mudou o padrão de comportamento, para pior, né? Tudo que a gente recebeu, embora. Sintonia. A gente é mais ou menos assim, oscilante. Nossa, tem dia que a gente está bom, tem dia que não está tão bom, tem dia que está ruim. Geralmente ele está mais ruim do que bom, né? Mas tudo isso pode mudar se a gente quiser. Tá, eu sei, é difícil, é fácil falar, teoria é fácil. A questão é muito simples, né? Ali na teoria, mas na prática é muito difícil. Mas o difícil não é pôr em prática, o difícil é superar a gente. E aqui é um ambiente propício para isso, né? Tanto aqui quanto ali. Quer ver? Tem pessoas que vêm ao centro espírita, eu já vi muitos casos, vêm e começam a se sentir mal aqui dentro. Fica inquieto, né? Inquieto. Isso é uma coisa a se pensar. Como? Se você vai num local onde o ambiente está preparado em altíssimo nível, tanto é que dá para sentir. Quando você entra daquela porta para cá, difícil alguém que não sinta bem-estar. Mas tem. E o que faz com que as pessoas sintam-se mal mesmo estando num ambiente elevadíssimo? A sua vibração está lá embaixo. Então aí o que acontece? Se você não conseguir erguê-la, aonde você estiver, vai estar ruim. E quem que tem esse condão de nos pôr para cima, se a gente não quiser? É a mesma coisa que fala com quem é alcoólatra, né? Se o alcoólatra não quiser livrar-se do vício do álcool, ninguém vai conseguir tirar esse vício dele. Então, se você não quiser sair do processo depressivo, ninguém vai te tirar desse processo depressivo. Mas é tão simples sair. Olha, as primeiras vezes que eu vim no centro e eu via sobre esse assunto, eu achava assim, pelo amor de Deus, balela, né? É tão difícil. Que fala que é simples. Aí o tempo vai passando, você vai estudando, vai amadurecendo, vai vivenciando, vai tornando mais, né, experiente um pouquinho, aí você vê, realmente tinha razão, é muito simples. A gente é complicado.
E a gente quisera estar amarrado naquele rancor, naquele ódio, ou às vezes nem é tão consciente, é uma coisa inconsciente, é uma coisa que nós arrastamos lá do pretérito, né, de outras vidas, e vivemos aqui. Tipo assim, fiz muita coisa errada lá atrás, não lembro, ninguém lembra da encarnação anterior, mas o nosso espírito tem essa bagagem, chamado subconsciente, né? E isso nos massacra. E como lidar com isso? Basta querer. Mas querer vem junto com esforço, com trabalho, com dedicação, né? E convivência. Sem você vivenciar, vai ser muito difícil sair dessa condição. Você está falando, você falou teoria e parte da prática. Já teve algumas aulas que eu até queria perguntar e acabou passando, e agora colocando isso. Também, na questão das nossas más tendências, da gente, né, procurar dominar. Também não é difícil, na prática, a gente também acaba sendo contaminado, a gente se deixa contaminar, na verdade, pelo externo. Vamos dizer, o embate do dia a dia faz a gente sucumbir Olha só. uma permissão, mas... Entendi. Você quer ir para uma linha, certo? Mas alguém te puxa para baixo e para você subir, você tem que se esforçar em dobro. Mais ou menos isso? Mais ou menos quando você vai na academia e está puxando peso, lá 10 quilos, né? Você está acostumado com 10 quilos. Então você faz com uma facilidade muito grande. Aí vem o teu personal e põe 15 quilos. O que vai acontecer? Você vai sofrer. Vai ter mais dificuldades. Em compensação, o resultado é o quê? Melhor. Na nossa vida é a mesma coisa. A gente vai ter sempre obstáculos, vai ter sempre sofrimentos, vai ter sempre dificuldades. Quanto mais dificuldades nós tivermos, mais fortes nós vamos sair dessas experiências. Tem uma coisa, tudo que acontece conosco, nós somos regidos, tem alguém por trás ciceroneando a nossa existência, né? Tomando conta. E sabe, de antemão, o que a gente consegue suportar, o que não consegue. E mesma coisa quando você está lá fazendo exercício, e você grita para o personal que não aguento, o que ele faz? Ele tira o peso, não tira? Mesma coisa na nossa vida. Quando os problemas estão acima do que nós conseguimos suportar, a gente fala com a mulher de cima, Senhor, me ajuda. A gente não pede sempre ajuda, é porque as nossas forças estão o quê? Insuficientes. E não acontece de quando oramos, as coisas melhoram? Geralmente melhoram. Por quê? Nos dá aquele alento, aquela força ou aquele refrigério para que possamos nos fortalecer de novo, mas daqui mais para frente volta a acontecer os problemas. Por quê? Fazem parte do nosso desenvolvimento. O Valdemir, isso que a Inês falou, né, de tendências e o que está fora faz com que a gente dê aquela deslizada para isso, né? É o que você falou antes disso tudo, que a nossa vida é isso aqui, ó. Altos e baixos, às vezes até mais baixos do que altos. Entra nisso que ela falou, não entra? Essas, as dificuldades, as tendências mais abaixo do que acima, entra bem nisso, não entra? Sim. O interessante é que aonde nós estivermos, no ponto alto ou no ponto baixo, você vai estar sempre trabalhando. Você vai estar sempre influenciando alguém e sendo influenciado por alguém. Sempre. Então, mesmo quando a gente pensa que está lá na fase ruim, nós vamos estar sempre ajudando alguém. Às vezes, não nos damos conta disso, mas estamos sempre sendo úteis. E estamos sempre aprendendo. E sempre também sendo ajudados. Só terminar o último parágrafo aqui para a gente seguir para o próximo, tá?
Deu tudo que se coadunava com o bem, falando do Cristo, né? E deu com abundância, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. A missão top, nível A, nossa, é colaborar na criação divina. E que é a criação divina? Todos nós. Então colaboramos uns com os outros. Estamos nessa vivência cotidiana sempre influenciando no mundo de outras pessoas. Isso faz com que ou elas cresçam de alguma forma ou se movimentem incomodados com a ação que nós imprimimos no universo dela. A gente pensa, como eu falo, a gente pensa que é bonzinho, mas muitas vezes nós atrapalhamos e muito a vida do outro. Assim como outros atrapalham muito a nossa vida. Nós estamos sempre interagindo. Nessa interação, todos crescem. Todos aproveitam as virtudes do próximo e se enriquecem, e todos cultivam a indulgência, o perdão, a benevolência nessa interação que muitas vezes traz muitos arranhões. Ok? Vamos para o próximo? Vinda do reino. Olha, esse é mais suave, né? Vinda do reino. Jesus prometia sempre, né, o reino dos céus, que muitos levaram a seu pé da letra e que acharam que o reino dos céus seria o quê? Quando a gente morresse, né, quando a gente desencarnasse, a gente tivesse um procedimento adequado aqui na vida, no plano físico, nós teríamos uma morada separada para nós no plano espiritual, né? É mais ou menos isso. Se a gente fizesse o bem, teria um lugar bom do lado de lá. Se a gente fosse mais ou menos, ficaria ali na sala de espera, né? E se a gente fizesse o mal, zonas infernais. Então, o que aconteceu? A visão desse reino foi totalmente deturpada. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O próprio Cristo dizendo, está em Lucas capítulo 17, versículo 20, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Se não vem nada de fora, onde que está? Aqui. Peraí, está aqui. Então eu já tenho o reino de Deus. Interessante. Vamos raciocinar aqui. Se o reino de Deus está dentro de nós, onde que estão as leis de Deus? Na nossa consciência. Se as leis de Deus estão na nossa consciência e o reino de Deus está no nosso íntimo, o que a gente pressupõe? O que a gente subentende disso? Precisamos do mundo exterior para sermos felizes? Mas muitas vezes nós nos sofremos, nós achamos que somos infelizes porque nós não temos as coisas do mundo exterior? Sim. Quer ver? Vou citar algumas coisas graves, bem graves. Tem uma família harmoniosa, pai, mãe e irmãos. Nesse inteirinho da minha existência, a minha família perfeita
Um desses elementos da família perfeita é brutalmente assassinado. O que acontece com o meu mundo perfeito? Desaba. Tá, desabou meu mundo. Tem como eu ser feliz depois desse acontecimento? Aí depende do destino. Não, pensa bem. Vamos raciocinar com frieza. Minha família tem 5 pessoas: meu pai, minha mãe, eu e mais 2 irmãos. Essa é minha família. Um desses elementos, que não seja eu, lógico, é brutalmente assassinado. Ficaram 4. Tem como eu ser feliz? O desequilíbrio vem. Não tem como. Vem o desequilíbrio. No estágio evolutivo que a gente está, é complicado. O desequilíbrio Não vem. tem condições para aceitação. E como é que fala? Demora a recuperação. Tá bom. Mas acho que uma forma seria colocar essas 3 pessoas que continuam e precisam do nosso amor e da atenção. Beleza. Joia. Então, eu teci um quadro muito suave para vocês. Minha família são essas 5 pessoas. Essa foi brutalmente assassinada. Só que eu sou casado, certo? E nesse casamento, a minha esposa me traiu com o meu melhor amigo e me abandonou e ainda levou todos os meus bens. Então eu perdi um ente querido e, consequentemente, perdi esposa, etc. Meu mundo perfeito, o que aconteceu? Caiu de novo. Vamos pensar no dia seguinte: tem como eu recuperar isso? Vamos pensar. Vou piorar a situação. Nesse casamento perfeito, eu tinha 3 filhos também. Desses 3 filhos, eu sou mais apegado no caçula. O caçula teve leucemia com 1 ano de idade. Pintei um quadro aí bem grandesco, né? Tem como ser feliz? Pois é. Então, nesse mundo, nós vamos ter aflições, vamos ter dificuldades. E se, logicamente, o meio externo vai influenciar, a questão é até que ponto nós estamos preparados para enfrentar as adversidades. Vocês já pararam para raciocinar o seguinte: que todos que estão caminhando conosco nessa existência vão desaparecer? Vai chegar um tempo que eu não vou existir, Renato não vai existir, tu não vai existir, vai todo mundo indo embora, vai desaparecendo do cenário. Aquelas amizades, aquela convivência, vai tudo desaparecendo. Meu mundo perfeito vai desaparecer também? Então, o reino de Deus não é exterior, porque tudo vai desvanecer. Tudo que tem de físico é, na realidade, irreal. É temporário, aliás. Mas vamos ter uma outra visão agora desses acontecimentos trágicos. Porque o Espiritismo veio para esclarecer, não para trazer um mundo sombrio também, pelo amor de Deus, né? Então vamos esclarecer. Imaginemos, voltemos lá ao início da nossa conversa. O início da nossa conversa. A minha família perfeita, meu pai, minha mãe. Meu pai, minha mãe e meus irmãos, certo? Meu mundo perfeito aqui.
perco a linha de raciocínio. Não adianta, eu perco. Por isso que a questão que eu sempre falo, harmonia, tem que ter harmonia. Se não tiver harmonia, fica tudo difícil. Tá? Vamos lá. Meu mundo perfeito. O pai, minha mãe, meus irmãos. Todos eles vão desaparecer? Vão. Mas se for tudo morte natural, pela idade, meus pais vão ficando velhos, terminam o tônus vital, desencarnam. E assim vai, um por um. Não é perda também? É perda também. Vai doer? Vai doer. Se você ficar muito preso às pessoas, dependente dela, qualquer elemento que sair daqui, você vai ressentir-se. Tá, e aí? Aonde, que ponto você quer chegar? O ponto é que a doutrina espírita esclarece quem nós somos e o que estamos fazendo aqui. Que isso é transitório, vai ter perdas, vai ter dificuldades, mas nós somos programados para isso. Quer ver só? A maioria que está aqui tem mais de 20 anos de idade, certo? Muito bem. Já passaram por alguma perda há 15 anos atrás, 20 anos atrás, ou um pouco mais até. Como que é a dor daquele que faleceu lá 20 anos atrás? Como que você sente essa dor hoje? Não mudou para uma saudade apenas? Uma coisa tênue, que na realidade aquele negócio sombrio deu asas a quê? Aquela coisa suave do amor que foi criado, né? Posso dar um exemplo? Pode? Particular. Pois não. O Marcos está aqui, ele não vai me deixar mentir. Eu só espero me emocionar, porque quando eu lembro essas coisas, eu me emociono. Quando a minha mãe desencarnou, aliás, a minha irmã desencarnou, porque eram só as duas. Eu não era espírita. E ela morreu muito jovem, ela tinha 47 anos, deixou um menino, assim, de Down. Geraldo sabe, muita coisa que eu já contei para ele. Então, quando ela se encarnou, eu quase pirou. Literalmente. Eu quase pirei. Eu levei muito tempo para, sabe, voltar a ser eu de novo. E pensando em tudo, né? Na menina, a menina já era separada, um casamento conturbado, tudo certo. Ficou minha mãe e a minha irmã. Meu pai já tinha ido. E eu sempre fui muito presente na vida de todos. Então eu sofri muito, eu sofri mesmo. Eu falei para meu pai, nossa, mas sabe, passou, a vida continuou. Quando a minha mãe se foi, a gente era espírita, né? Foi completamente diferente. Chorei sim, mas foi uma coisa tão serena, tão diferente de quando a minha irmã se foi, que foi de surpreender mesmo, mas tudo por quê? Porque eu já conhecia o Espiritismo. Foi completamente. Realmente, o conhecimento é libertador. Você saber o porquê das coisas, tudo que você conhece, você evita o medo. O medo é o quê? É o medo do desconhecido. Por que a maioria das pessoas tem medo da morte? Porque não sabe o que vai encontrar do lado de lá, é desconhecido. Mas a partir do momento que você sabe o que você vai encontrar do lado de lá, e que não é essa coisa tétrica, fúnebre, né? que foi criada no imaginário popular, você fala, poxa, aqueles que partiram hoje estão bem. Porque aquele vovozinho nosso que desencarnou lá com 90 anos de idade, né? Aquele corpo já depauperado, cansado, quando retornar para o plano espiritual, a tendência é que ele estando harmonizado, ele vai remoçar, ele vai voltar a ter a aparência quando ele tinha 20, 25, 30 anos de idade. Então só aí já é um grande ganho.
aquela agilidade que tinha quando jovem, vai ter. O raciocínio claro, vai ter. Toda a vitalidade de volta, sim. Então a gente sabe que esse retorno é uma coisa boa para ele. E não ruim. Mas a gente sabe, em contrapartida, que se as pessoas que desencarnaram aqui, por um ato deslocado, vão encontrar-se em dificuldades do lado de lá. É só lembrar que a natureza não dá saltos. Se você faz alguma coisa errada aqui, essa coisa vai te acompanhar até que você resgate. Mas, em contrapartida, tudo que você faz de bom também vai te acompanhar. Então, você sabendo os porquês, você sofre menos. Tá, coisas vão acontecer que vão te marcar para o resto da vida, o resto da existência. Eu tenho marcas na minha vida que não desaparecem. Não desaparecem. Quer queira, quer não queira, ele mexe, volta a cena. Só que a gente sofre menos. Sofre menos. Mas imagina se eu ficasse naquela ideia única. Eu vou estar me torturando. Para quê? Então, nós estamos falando de reino, nem comecei, né? Olha só, no título ainda. O reino de Deus está dentro de nós. Aliás, nós criamos a partir do exterior. Então, quando nós falamos aqui, vamos desenvolver o nosso consentimento, estamos desenvolvendo o nosso reino. Vamos ter boas ações, estamos desenvolvendo o nosso reino. Vamos perdoar, estamos tirando daqui o amargor da vingança e colocando aqui a amizade do perdão. Então, trocar os maus sentimentos pelos bons sentimentos fazem parte da nossa reforma íntima. Vamos lá. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem, quase sempre, preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte, somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com a aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos de fé. A tal das aparências exteriores, né? É tão fácil você enganar, né? Dessa forma, uma coisa muito pomposa, mas na realidade, a religião, o Cristo prega uma coisa bem simples, é no tratar, é no ser, é no vivenciar, é no ajudar nessa construção. Quem já leu a Bíblia aqui? Desde o comecinho, primeira página da Bíblia. Eu sei que muita gente fala, eu vou ler a Bíblia, vou pegar lá e ler a primeira página e depois larga a mão. Eu já fiz isso. O mais importante que eu quero falar para vocês da Bíblia está na primeira página. Então, alguém já leu a primeira página da Bíblia? Nossa, não, pior que eu, hein, gente? Nossa, se escrever para mim, eu ganho de quem é? Eu tive uma linda, assim, A primeira página? Não. Eu acho que eu consegui ler a primeira página. Porque, sabe, deixa eu me explicar aqui. Por que eu estou falando isso? Porque ler a Bíblia é muito complexo. Ali é uma série de muitos e muitos livros, escritos numa linguagem muito antiga, né? Com umas figuras de linguagem muito... olha, quanto tempo se passou até chegar nos
nos dias atuais, né? Então tanta coisa mudou e fica complicado. A gente está vendo aqui é o Novo Testamento, né? O Antigo é bem pior. Mas sem eu sair da linha de raciocínio, por que eu falei da primeira página? Porque lá está escrito, se não me falha a memória. Por isso que eu queria que alguém tivesse lido, porque podia me corrigir, né? Eu estou errado. Vós sois deuses. Já ouviram falar disso? Graças a Deus. Não estou errado. Se eu não tivesse enganado no Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa parte. Ufa! Vós sois deuses. Quer dizer o quê? Nós somos co-criadores. Mas muita gente pensa assim, mas eu sou co-criador. Quer dizer que quando eu tiver um nível evolutivo avançadíssimo, eu vou colaborar na construção de novos mundos, igual os engenheiros celestiais acompanharam o Cristo na criação desse planeta. Está lá na Gênesis. A gente pensa assim, né? Bom, pelo menos dá-se essa impressão. Nós somos co-criadores hoje e estamos co-criando junto com Deus a todo instante. Nós estamos desenvolvendo obras a todo momento. Nosso pensamento é construção. Como eu falei agora há pouco, nós somos energia. Nós estamos nesse corpo de carne, mas nós somos energia. E uma energia ainda inteligente, que pode direcionar a construir e de uma forma assim, sem limites. Mas o que nos compete hoje é o quê? Construir em conjunto com os semelhantes, ajudando uns aos outros. Isso que nós falamos de convivência, chamamos de convivência, é cocriação. Porque estamos passando nossos valores para os outros, seja para os nossos filhos, para os nossos alunos, nossos companheiros de trabalho, estamos interagindo, consequentemente levando exemplos ao próximo. Agora, a gente pode ser muito mais ativo quando nossos exemplos são mais salutares, são mais harmoniosos, quando nos tornamos mais ativos no bem, mais caridosos, fraternos, etc. Estamos criando um mundo melhor. Em contrapartida também, se eu agir mal, falar mal, criar dissensões, rusgas, desentendimentos, estou fazendo o quê? Destruindo um pouco da criação. E tudo que você tira do lugar, você tem que colocar no lugar, é da lei. Então, tudo que nós fazemos em desacordo com as leis, em desacordo com as leis universais, teremos que colocar de volta. É o que muita gente chama de karma, né? Eu fiz as coisas erradas no passado, agora tem que pagar o que eu fiz. Não é que pagar o que eu fiz, não. É pôr de novo as coisas nos trilhos. E uma das coisas mais importantes é o seguinte: tirei tal pessoa do caminho e influenciei na vida de outra pessoa. Você se atou a ela. Não gosto de tal pessoa. Perfeito, está atado a ela. Enquanto você não desarmonizar isso, você desgruda. Lei de atração. As leis que nos regem são fantásticas. Vocês acham que nós estamos nesse mundo, nesse país, Brasil, nesse estado, Minas, nessa cidade de Pouso Alegre, à toa? Caímos aqui ao acaso? Não. A maioria, está tudo ali, atrelado um ao outro. O Xixeré falava, né, que ninguém era de Deus. Ninguém era de Deus. As leis são fantásticas. E uma das coisas mais fantásticas que eu acho que eu estou cada dia tentando
aprofundar mais nisso, é justamente o que eu falei. Onde está o reino dos céus? Em nós. Mas como? Estou tentando desbravar aos poucos esse universo. E as leis de Deus, onde que estão? Na nossa consciência. Todo mundo pensa o seguinte: peraí, um mau elemento, um marginal, não tem consciência. Tem. Só que rudimentar ainda. Um desenvolvimento. Então, à medida, você já ouviu falar também o seguinte: à medida que nós vamos angariando conhecimento, quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Quanto mais evoluídos nós tivermos, o erro se torna muito mais grave do que um daqueles que estão ainda em condições primárias e cometem delitos assim grandiosos. Por quê? A consciência está em desenvolvimento também. E ali é o seguinte: está tudo registrado. Tudo registrado. Você já ouviu falar, por exemplo, que uma pessoa, quando entra em transe hipnótico, ela pode regredir até um ponto da vida dela que ela não se lembrava mais? Já viram isso, né? Se ela não se lembrava mais, aonde que está essa informação? No cérebro físico? Se estivesse no cérebro físico, naturalmente eu acho que ela lembraria, não lembraria? Eu desconheço um pouco dessa área, então não posso afirmar, mas eu estou só criando umas conjecturas aqui. Mas muito, aliás, tudo que nós vivemos está registrado no nosso cérebro espiritual. Tudo. Tanto é que quando a pessoa está naquele momento lá de quase morte, né? Repassa a vida inteirinha dela, né? Em fração de segundos. Como? Pois é, porque está gravado em algum lugar. Interessante. Mas é no cérebro físico? Não é. Esse segundo que você falou é uma rebobinação. Está rebobinando essa sua última existência, jogando para a mente total, que é todas as somatórias de todas as suas existências, que é o espírito. Porque o seu corpo vai decompor, vai morrer, vai se decompor. Está descarregando o HD. Isso, exatamente, é o que é isso. Tá Ele certo. mexe na memória o tempo. Está jogando para a nuvem. Bom, isso está tudo registrado em nós. Isso eu posso chamar de consciência? Somatório de todas as experiências de todas as vidas? Nós somos o resultado dessas experiências. O nosso corpo físico é. Nosso corpo físico não foi assim criado por Deus, não. Deus falou assim: eu vou criar um homem. Tá, criou. Não é assim não. Não foi assim não. Isso foi, bilhões de anos de evolução. Nem mi, é bilhões de anos de evolução até chegar nisso que é o nosso aparelho. Olha como é que essa vida é grandiosa. Bilhões de anos de evolução para a gente ter esse corpo físico perfeitinho, bonitinho que a gente tem hoje, que é o que nós precisamos no atual estágio que estamos, que é no primeiro degrau da escala evolutiva. Primeiro, de uma escala que não tem fim. E a gente acha que é o centro do universo ainda. Nossa, nosso caminho Vai demorar um pouquinho. Eu acho que a gente vai desenvolver bem a paciência esperando chegar à angelitude. Olha, estamos falando de tempo desse mundo material que a gente conhece, né? Mas nós não somos daqui. Nós não somos esse ser, nós estamos nesse ser. Na realidade, isso aqui é só um corpo, é só um veículo que
para o pensamento se manifestar, precisa disso aqui. Mas nós não somos isso aqui. Então tira essa carcaça. O que sobra? Só a mente. E se a mente é cheia de vícios, cheia de maus sentimentos, de péssimos sentimentos, que vibração que ela é? Que reino que jaz aqui dentro? Muito complicado. Então é necessário esse elemento espiritual estar aprisionado nesse corpo de carne para ele desenvolver, para ele sofrer as consequências do que ele pensa. O que ele pensa vai se plasmar aqui nesse mundo físico. Então nós somos o reflexo do que nós pensamos. Estamos na condição perfeita para a nossa evolução. Não tinha que ser nem desse outro jeito, nem desse outro jeito. É do jeitinho que está. Esse é o jeito perfeito. O melhor para nós está acontecendo. E o que nos alegra é saber que nunca fomos melhores do que somos hoje. Isso é confortador. O que é desconfortável é saber que sempre fomos piores do que somos hoje. Então, se a gente tiver algumas imperfeições que nós temos, né, a gente vai saber que em encarnações anteriores nós somos muito piores. Se a gente for olhar para trás, a gente vai chegar lá na época que éramos canibais. Então, para que retroceder? Para que olhar para trás? Olhar para frente. Então, nossa, o tempo passa muito rápido. Deixa eu seguir aqui, senão não dá tempo nem de terminar. Renato, sobe um pouquinho, só para eu terminar. Por favor. Estou no primeiro parágrafo, né? Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto em muitas ocasiões pode perturbar elevados projetos em realização. Vou ler lá de cima de novo, tá? Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias, de mudar o outro, né? Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos e não a sua própria. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto em muitas ocasiões pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos de fé. As expressões transitórias do poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Então, bateu com o que eu falei, né? Não surge a comum apreciação porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado composto. Olha, frase de efeito essa aqui, ó. Mas vale a pena parar um pouquinho dela. Não surge a comum apreciação porque a maioria dos homens transitam semicegos. Semicegos, eu posso dizer que assim, muito atrelados às coisas da matéria. Através do corpo de carne, ou seja, do corpo, sepultando os erros do passado culposo, com certeza trazendo uma enorme bagagem do passado que estamos a expurgar nessa existência. A carne é digna e venerável. Sem ela a gente não teria condições, como eu falei, de depurar o nosso espírito. Por isso estamos encarcerados nesse corpo. E precisamos dele, assim como em milhões de anos de evolução, precisamos sempre de um corpo específico para desenvolver as nossas potências. Daqui a alguns milênios, ou daqui a alguns milhões de anos,
sei precisar, talvez não estejamos mais utilizando o corpo dessa tão material assim. Seja um corpo mais quintessenciado, mais sutil. Isso é necessidade, mais né? eterno. Das nossas idas e vindas. Mas sempre vai ser necessário um corpo. Pois é, por isso a necessidade de ir e voltar, desencarnar, encarnar. Nos trajetórios que a gente dá, o que move a gente é a dor. Isso não fala. A grande maioria é a dor. O que dói? Essa modificação nervosa do corpo, isso aqui impulsiona tanto físico como psicológico. Imagina se nosso corpo de carne não tivesse dor, não sentisse dor. Que limites que nós teríamos? Teríamos medo de nada. Consequentemente, o medo e a dor cerceiam, né? Disciplinam o espírito. É como se fosse aquele chicote do domador, né? Pela dor, doma o animal. É um freio mesmo. E lembrando uma coisa, nós estamos num processo evolutivo em que o corpo é necessário como forma de expressão. E que quando a gente desencarna aqui do plano físico e vamos para o plano espiritual com outro corpo. Então, é uma coisa que vale a pena frisar, que o que retorna para o plano espiritual é o corpo espiritual e não o espírito sozinho. Porque o espírito sozinho é incorpóreo, não tem corpo. Ele precisa para se manifestar de um corpo. Lembrando que plano espiritual, eu já devo ter falado 1000 vezes, vou falar mais uma vez, plano espiritual também é matéria. Tá? A outra dimensão para onde nós vamos depois de desencarnados é matéria também. Por isso precisamos de um corpo para bem nos expressar, que é o nosso perispírito, nosso corpo espiritual. Se é um corpo, ele tem ramificações nervosas, tem órgãos, tem pulmão, tem estômago, tem tudo, né? Então as nossas necessidades nesse plano, imediatamente, né, posterior ao plano físico, as nossas necessidades são quase as mesmas, porque a natureza não dá saltos. Você não sai de uma questão, uma condição praticamente animal para uma angelical de uma hora para outra. Então os saltos evolutivos são gradativos, de acordo com a nossa evolução. Então, quando a gente desencarnar, vamos ter o mesmo corpo? Vai ter batimento cardíaco? Quer dizer que a gente tem sangue no plano espiritual? Se tem batimento cardíaco, se tem coração, tem sangue. É muito fácil entender. É só raciocinar da seguinte maneira: o meu corpo físico é uma cópia mal feita, cópia mal feita do meu corpo espiritual. Então, o que tem nele, né, que é uma cópia, tem na matriz. Se a gente falar isso para as pessoas, a gente... Eu acho que nós somos meio loucos, para falar a verdade. A gente fala cada coisa aqui. A gente fala cada coisa aqui que eu acho que se entrar um indivíduo de outra formação religiosa, vai falar, mas o que eles fumaram aqui? Né? O que eles tomaram? Porque realmente é complicado quando você não tem. Porque tudo que nós estamos falando é um desenvolvimento, né? De livros e mais livros que nós vamos estudando, vamos colocando aqui em pauta e vamos tecendo o nosso raciocínio. Não é assim uma afirmação aleatória, é tudo embasado. Baseado na lógica. Baseado na lógica. Lógico que a gente brinca, né? Faz umas piadinhas, mas o assunto é sério, né? Quer ver? Só para terminar, eu já terminei de ler, não, né? Não, parou na carne é digna. Então eu vou estender mais 5 minutos hoje. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos significa morte ou transformação permanente. Olha só como é que inverte esses papéis. A gente ama esse corpo e quer estar vivo, né? Quem está do lado de lá não quer vir para cá, não. Vir para cá, renascer, é semelhante a morrer para nós aqui.
Então, aí você já tem a percepção, opa, o lado de lá é melhor que aqui. E realmente, o homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto, ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Ou seja, estou falando do reino de Deus, na realidade estou falando de nós mesmos. Nós somos essa potência, nós somos essa criação, nós somos essa centelha divina, que tem os caracteres dele. Só que, para desenvolver, precisa de muita desidratação, pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas da dor. Então, sem movimentação, por isso que a gente bate tanto na questão 909, da vontade. Sem a nossa vontade, a nossa evolução se torna muito lenta. Ela fica presa ao quê? Às imposições da vida. Sendo que se você tem vontade, você delineia. Se você delinear e não errar, por isso tem o Evangelho, que é a norma de conduta, para que a gente não se desvie, não perca tempo com caminhos que você vai ter que percorrer de volta, para voltar ao ponto que você estava. Olha quanto tempo se perde e quanta dor que a gente tem nesse caminho. Se você seguir com disciplina a sua vida, norteando bem o desenvolvimento, não estou falando que nós somos bons, que nós somos caridosos, que nós somos fraternos, nós estamos desenvolvendo isso. Se nós nos mirarmos no desenvolvimento, baseados no manual de conduta nosso, que é o Evangelho, não tem como errar. Mas tem que ter vontade, tem que querer e não deixar que a vida vá te conduzindo. Porque aí vai aparecer o quê? Vai aparecer os obstáculos. Para que tem obstáculos? Para você superar, porque você não aguenta a dor, a dor te incomoda, então a dor vem para te impulsionar, sendo que esse impulso poderia ser dado simplesmente com a tua vontade. Então a gente reclama tanto, tanta dor nessa vida, tanta coisa, tanta doença, mas por quê? É a vida te movimentando. Se você se movimentar, se disciplinar e querer realmente, eu quero ir por essa linha de desenvolvimento, vai. E a gente já viu outras linhas de pensamento que falam assim que o universo responde aos nossos pensamentos, né? Responde a tudo que nós queremos. E é uma verdadeira. Mas tem que ter disciplina, tem que ter vontade, tem que querer. É o que eu falei das emanações energéticas. Nossa, se você não quiser doar, não vai doar. Não sei o que vocês sentiram na hora daquele experimento, mas meu braço aqui ficou desse tamanho. É o que eu sinto dentro. Não é para qualquer pessoa, não. Mas tem pessoas que ali a mão pesa. Na hora que passa a mão pesa. Então, você sente o próprio desprendimento. Isso, é porque você é médium. Não, qualquer um, basta querer. Basta querer, de verdade. Lógico, a gente tem um acompanhamento do plano espiritual, etc. É um conjunto de situações, de coisas. Mas se eu não quiser, nada acontece. Então, a nossa felicidade, gente, depende só de nós. Mas muitos vão falar assim, mas eu faço, acontecem coisas erradas. Se corrija. Se você está apagando erros do passado, apagando erros do passado, não adianta, faz parte, uma hora tudo vai se reharmonizar. A partir do momento que se reharmoniza, vai por tua conta. Então, se você está dando errado, aceita. Simplesmente aceita. Respira, levanta, sacode a poeira e segue o jogo. Né? Mas, se as coisas estão boas, estão normais, aí que realmente a gente tem que acelerar o passo. Tem que ler um bom livro, tem que descansar na hora certa, tem que divertir na hora certa, ouvir boas músicas, ter bons diálogos com os amigos, com os familiares, desenvolver a sua profissão, uma aptidão. Eu não sei música. Vai lá e aprende, tem vontade, vai e aprende. Aos pouquinhos, você não precisa se tornar um músico de uma hora para outra, mas vai lá, disciplina e aprende. Eu quero ter um corpo mais saudável. Vai lá, estuda.
o que você pode, o que a educação física, o que o atletismo, o que a ginástica pode te oferecer, vai e faz. Eu quero uma ação social, eu quero ajudar as pessoas, procura algo, e sim, e desenvolva nesse caminho. Você está desenvolvendo as suas potências, mas não fica parado. Por quê? Se fica parado, a dor vem, e a dor vem, aí todo mundo vai reclamar, esse mundo é muito ruim, a minha vida é muito ruim, só acontece isso comigo. Não, é a vida mostrando para nós, para reagir. Reage, e tudo acaba. Simples assim. A gente deixar o fala até meia-noite. Pode. Você está com coragem, nem eu estou me aguentando mais, imagina vocês, já está saco cheio comigo. Gente, tirando as brincadeiras, desculpa os nossos equipes, os nossos errinhos, as nossas brincadeiras, mas que todos tenham uma boa noite, uma boa semana. E pensa bem nisso. A nossa felicidade só depende de nós, não depende de mais ninguém. Não depende do marido, não depende da esposa, não depende do filho, não depende do pai, não depende da mãe, não depende do patrão, do dinheiro, do carro, dos bens, de nada. Só depende de nós. O reino de Deus só depende de nós. Construamos, porque ele não vem prontinho. Não vem prontinho. Mas a gente constrói também do jeito que a gente quer. Que Deus nos abençoe. Boa semana a todos.